Boa noite, pessoal. Obrigada novamente pelo convite. E eu trabalho numa outra casa espírita, só para contextualizar. E aí, quando a Marina falou para mim uns 2 meses atrás para fazer palestra, olha, 2 meses, hein? Eu fiquei pensando qual o tema que eu vou falar. Nossa, vieram tantos temas na minha cabeça, mas eu não tinha certeza. E aí eu pensei em falar sobre o amor, mas eu também não tinha certeza até domingo passado. Eu falei, por que do amor, né? Aí eu pensei, a casa, nossa não, né? A casa dos espíritos. A casa que eu trabalho e essa casa se encontraram através do amor. Através do amor da doutrina que a gente estuda, através do amor da alimentação dos irmãos moradores de rua. A gente se encontrou pelo amor, né? Então somos 2 casas que são irmãs. 2 pontinhos de luz que se uniram para formar um pontinho maior. Então aí eu pensei, então a gente pode refletir sobre o amor nessa noite, né? E eu fui fazer o evangelho no lar na minha casa no domingo, e aí abriu o capítulo, era sobre o amor. Falei, então é isso mesmo que é para a gente conversar e a gente pensar na quinta-feira. Então a gente sabe que o amor é a lei maior do universo. Então Jesus já disse, a gente já sabe que é sempre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amar a nós mesmos. Super bonito e super fácil, né? Porque Jesus fez isso, não é fácil? Mas é difícil para nós, né? Fazer isso. Então, primeiro é difícil porque a gente não entende o amor amplamente como Jesus entendia. Porque a gente ainda é muito limitado, né? No nosso pensamento, ainda no nosso egoísmo, a gente fica muito limitado no nosso pensamento. Então, por mais que a gente entenda o que é o amor e saiba que é o amor que rege todo o universo, não é só o nosso planeta, a gente ainda tem muita dificuldade em compreender ele na sua amplitude. E aí, para a gente começar, eu vou ler uma mensagem que é do Emmanuel, Vinhas de Luz, que chama Amai-vos, a mensagem, e diz assim. Primeiro começa com um trecho de João que fala assim: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Isso a gente já sabe. Não determina, então, seleções, amar uns aos outros não determina seleções, ou seja, não é para selecionar quem que eu vou amar e quem eu não vou amar. Não exalta conveniência, não vou amar só quem é conveniente para mim. Não impõe condicionais, eu só amo se for de tal jeito, de tal comportamento. Não desfavorece os infelizes, eu só vou amar quem é feliz ou quem me faz feliz. Não menoscaba aqueles que são fracos, então não é para eu amar só quem é forte, como eu. Não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, então amar não é impedir o afastamento dos maus, eu vou amar quem é do bem. Não desconsidera os filhos do lar alheio, que a gente chama demais nossos filhos, mas às vezes a gente não ama o filho do outro. Não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo ainda acrescentou: não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. E o universo é o nosso domicílio mesmo, né? Apesar da gente estar no planeta Terra, e o planeta Terra é uma morada que a gente está agora, e os outros que a gente passou e os que a gente vai passar. Então, somos uma família universal. Então, o universo é o nosso domicílio. A humanidade toda é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constituindo para nós todos o glorioso caminho, então, da ascensão. Olha que curioso que ele diz, né? Para a gente se aproximar dos piores para ajudar, e para a gente se aproximar dos melhores, para a gente aprender. Então a gente quer sempre se aproximar daquele que no nosso pensamento é o melhor. E aquele que é o pior a gente não quer ajudar. Porque é difícil mesmo a gente compreender esse amor que tira de nós o melhor que a gente tem, mas que às vezes tira a nossa paciência, tira a nossa raiva. É muito difícil mesmo esse amor. Então o amor, ele é sacrifício e ele é renúncia. Não tem como eu amar de todo o meu coração se eu não fizer um sacrifício, que pode ser o perdão,
que pode ser me despir do meu egoísmo. Não tem como eu amar se eu não tiver isso. E não tem como eu amar se eu não renunciar. Às vezes eu preciso renunciar de mim para eu amar o próximo. E não importa quem seja esse próximo. Então, sacrifício é renunciar, porque nós somos espíritos muito imperfeitos. E amar exige muitas coisas que a gente gostaria de fazer, mas não consegue fazer no dia a dia. Por exemplo, perdoar a todo momento. É muito difícil a gente perdoar, né? É muito difícil. Imagina todos os dias perdoar 70 vezes 7. Nossa Senhora, é muito difícil, né? Então aí como que a gente fala que a gente ama se a gente ainda não consegue perdoar desse jeito? Ser caridoso incansavelmente é uma outra coisa que a gente precisa fazer também todos os dias para a gente falar que ama. Caridade incansável. Às vezes a gente não consegue ser incansável na caridade, né? E não é nem da caridade material só, da caridade moral mesmo. De aceitar o outro como ele é, de ajudar o outro nas limitações dele, mas tendo bastante aceitação. Então Jesus, em sua existência, ele resolveu todos os problemas que chegavam até ele apenas com o amor, simplesmente com o amor. Então, os ensinamentos dele eram baseados no amor, as curas que ele fazia eram através do amor. Ele tinha um amor tão incondicional que por mais que ele fosse, que ele é Jesus, que ele conseguia curar, se ele não tivesse esse amor supremo, ele não conseguiria curar. E é o que a gente pode fazer. Se a gente conseguir um amor verdadeiro e puro, a gente consegue curar a nós mesmos e a gente consegue curar uma outra pessoa. Os trabalhadores de uma casa espírita, por exemplo, do passe, eles podem ter todo o conhecimento. Se eles não tiverem um amor pelo outro, o passe não vai chegar do mesmo jeito. Né? Não vai chegar do mesmo jeito, porque o amor que move é toda a energia boa que existe no nosso universo, no nosso planeta. Então nada existe, nenhum conhecimento que a gente tenha, o maior que seja, PhD, seja no que for, não serve para quase nada se a gente não tiver o amor. O amor para explicar, para repassar, para trabalhar. Então, mais do que o conhecimento, a gente precisa ter um amor pelo próximo, independente de quem seja esse próximo. O amor que Jesus tinha pelos outros. Então ele curava os leprosos, porque ele tinha um amor mesmo por aquela pessoa que tem aquela doença tão contagiosa. Ele curava aquela pessoa que a gente julga tanto, que é uma prostituta, por exemplo. Ele transmitia o amor dele para qualquer pessoa que fosse. Ele não perguntava qual era a religião da pessoa. Ele só perguntava: o que eu posso te ajudar, meu irmão? O que você quer curar hoje? Porque ele tinha a certeza de que ele veio apenas para servir. E é o que a gente veio também aqui, para servir. Então ele entendia isso, ele dividia esse amor com todos os irmãos, independente de quem fosse. E é algo que a gente tem muita dificuldade, né? A gente tem dificuldade em dividir o amor com todas as pessoas. A gente é muito seletivo ainda, a gente cria grupos de acordo com ou etnias, ou do trabalho, ou classe social, ou de religiões, e aí a gente ama muito aquele grupo. O grupo familiar, o grupo de melhores amigos. No grupo de WhatsApp a gente tem um monte de grupo, não tem? Mudando para o WhatsApp, tem um monte de grupo. E é fácil a gente chamar aquele grupo de melhores amigos, familiares. Mas e o grupo daquelas pessoas que um dia nos ofenderam, que a gente tira do grupo da família às vezes, que não faz parte, né? Se vocês nunca tiraram, pode ser que vocês sejam aquele que foram tirados do grupo da família. Então é difícil a gente chamar esses grupos que não passaram apenas amor pra gente. E é aí que a gente é testado mesmo, né? Que a gente tem que se despir do nosso orgulho e amar aquele outro do jeito que dá. Sempre um pouquinho, porque o amor é movimento. Amar é movimento. Amar não é só um sentimento, eu amo, e com todo o meu amor, com a minha alegria, e pronto, falei para você que te amo, tá bom. Não é isso. Eu tenho que me movimentar. O amor é movimento. É eu fazer a transformação em mim, no meu pensamento, na minha moral, nos meus sentimentos. O amor, então, ele é sempre movimento. Sempre movimento. Para eu conseguir amar o próximo, eu tenho que ter um movimento, porque vai ter uma hora que esse próximo que eu amo, ele vai me irritar. E aí, eu vou deixar de amar ele? Não posso deixar de amar. Então, tá vendo que é sempre um movimento? É sempre uma transformação que tem que acontecer dentro da gente. Então, a gente sempre divide os grupos que a gente mesmo criou, né? Porque Jesus não criou nenhum grupo, não criou nenhuma religião. Mas a gente se dividiu em religiões. E aí, às vezes, a gente não ama o outro por causa da religião dele. Não é verdade? A gente critica e fala, e nós que gostamos, estudamos, praticamos, acreditamos no espiritismo, por ver, a gente sabe que a gente não pode julgar o outro, mas por muitas vezes a gente se pega falando da religião do outro, não é?
Ontem mesmo a gente estava na Casa Espírita, estava tendo um curso, aí alguém começou a falar sobre doação de sangue. Ah, mas os testemunhos de Jeová não aceitam doação de sangue, aí de repente a gente já estava julgando o testemunho de Jeová, não é verdade? E a gente não sabe por que eles escolheram aquela região, que grupo que eles pertencem, mas o importante é que não interessa isso. Não interessa por que escolheu aquele grupo, por que pensa desse jeito. A gente tem que amá-los do jeito que eles são, né? Então, que a gente, como espírita, que entende que somos uma família universal, que a gente consiga amar todas as pessoas, independente de que grupo elas pertençam, de que jeito elas falam, de que jeito elas oram, que a gente apenas ame e aceite o jeito que elas são. É muito difícil a gente amar uma pessoa que fez mal pra gente. Agora, imagina amar um criminoso, como Cristo falava, que a gente tem que amar o criminoso, é muito difícil, né? Mas se a gente começar a pensar ele como um espírito eterno como nós, que ainda está em fase de aprendizado, que ainda comete muitos erros, fica mais fácil compreender que ele cometeu um erro muito grave, né? Que não vai ser muito fácil eu amar, mas eu já começo a pensar nele como um ser, como eu, que ainda erra, né? Talvez ele erre em uma proporção maior, mas ele erra e eu também erro. Aí eu já começo a pensar que é possível amar aquele irmão sim, entender que ele ainda está numa dificuldade espiritual e moral grande, mas que ele é um espírito e é meu irmão fraternal e universal. Então nós nos precisamos empenhar em focar nas virtudes das pessoas, mais nas virtudes do que naquilo que elas fazem que não é muito legal para nós. Se a gente começa a focar na virtude, aquilo que ela faz que magoa começa a ficar pequeno e as virtudes crescem. Para nós e para ela também, que a gente já muda o padrão de energia de pensamento que a gente emana para ela quando pensa e a gente consegue ajudá-la e ajudá-la nós também. Focar mais nas virtudes de todas as pessoas e menos nos defeitos que ela tem. E nós nos preocupamos demais, quando a gente fala de amar, Jesus falava, amai os vossos inimigos, né? A gente se preocupa demais com o inimigo. Todo mundo tem inimigo. Que inimigo? Alguém que não gosta da gente. Mas mais do que isso, a gente tem que se preocupar em não ser o inimigo de alguém. Mais do que quem é meu inimigo que eu não vou gostar. Tem que pensar, eu estou sendo inimigo de alguém? Ou seja, eu não estou sendo um irmão fraterno de alguém? Essa tem que ser a nossa preocupação. Porque se um outro não gosta da gente, o problema é dele. Mas se a gente não gosta de alguém, aí o problema é nosso mesmo. Então vamos focar menos nos nossos inimigos. E parar de falar a palavra inimigo também. A gente tem algumas desavenças, alguns desamores durante a nossa vida, durante as vidas, mas a gente tem que parar de levar como inimigo, porque depois a gente desencarna e fica ainda achando que é inimigo para sempre da outra vida, e passa existências, brigando com o espírito, com o irmão, que às vezes a gente nem sabe mais por que está brigado, só não gosta mais, né? Nem sabe mais, mas o que mesmo que aconteceu? Não é verdade? A gente tem inimizades lá da infância que a gente leva para sempre. Encontra a pessoa no supermercado, nossa, aquele da quinta série que fez aquilo comigo, mas você nem lembra mais o que ele fez. Não é? E ele também nem lembra, ele te cumprimenta, você não cumprimenta. Não, porque eu lembro que ele fez sim alguma coisa para mim lá naquela infância. Então tá vendo quantas chances de amar a gente desperdiça na nossa existência? E existe um amor que é o mais difícil, que é o nosso amor próprio. É muito difícil o amor próprio. Porque a gente quer amar o outro, mas aí a gente não se ama. E aí como que faz? Então, para a gente se amar, a gente precisa primeiro se aceitar como a gente é, aceitar. Se eu vim na condição tal é porque eu tinha que vir, se eu vim com problema de saúde tal ou com a deficiência tal, é aceitar o jeito que você veio, porque foi a gente que pediu para vir desse jeito. Aceitar a família que a gente está, o filho que a gente tem, o pai e a mãe, aceitação. Depois, o nosso autocuidado, cuidado com a gente mesmo. Não adianta a gente cuidar do próximo, mãe, pai, que a gente cuida demais dos filhos e deixa de cuidar de nós. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, sim, porque ele é morada no nosso espírito. Se o meu corpo estiver mal, como que eu vou evoluir espiritualmente? Eu não vou conseguir usá-lo. Então eu tenho que cuidar do meu corpo físico, tenho que cuidar do meu espírito, que é o que a gente já está fazendo aqui, e tenho que cuidar da minha parte emocional também. As três coisas a gente tem que cuidar sempre. Então é o autocuidado, o autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu tenho de bom? Quais são meus pontos positivos que eu posso ajudar? Quais são os pontos negativos que eu ainda preciso melhorar? O autoconhecimento é muito importante. E aí a gente tem uma frase que diz assim, se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Na verdade, se eu não me amo, eu não consigo enxergar que o outro me ama. Porque se eu não me amo, eu não enxergo nada de bom em mim.
Então as pessoas podem me amar, me adorar, eu acho que ninguém gosta de mim. Ninguém me ama, meu pai não me ama, minha mãe, meu esposo, meus filhos, minha família não me ama. Mas na verdade eu não me amo e não consigo enxergar todo aquele amor que eu estou envolvido. Tá vendo como é muito importante a gente se amar? Porque quando a gente se ama, a gente já coloca aquela energia de amor em nós e a gente consegue enxergar a mesma energia que os outros transferem para nós. Todos nós somos amados. Todos nós somos. Não tem ninguém que não é amado. Até aquela pessoa que você imagina que foi um espírito terrível que passou por aqui, ele é amado. E Deus é aquele que ama todos os espíritos de todo o universo, independente do que ele faça. Ele vai sempre nos amar e sempre vai dar uma nova oportunidade. Sempre. Por conta do amor que ele tem. Ele tem um amor gigante, então independente do que a gente faça, ele continua nos amando e nos dando uma nova oportunidade. Então nós, quando nascemos, a gente já nasce conhecendo um amor que é o amor de mãe. Por mais que fale, tem mãe que não está nem para o filho, que abandona logo que nasce, ele conheceu o amor de mãe. Em algum momento houve um amor ali. A gente já nasce bombardeado por um amor gigantesco. E aí vem o amor do pai. Aí durante a vida a gente vai conhecendo vários amores. O amor dos avós, dos irmãos, dos primos, da família, depois os colegas de escola, as professoras, aquelas que a gente ama muito. Depois vem os amores de adolescência. Então a nossa vida sempre é movimentada pelo amor. O amor pela profissão que a gente vai escolher, o amor pelo trabalho que a gente vai fazer, é sempre baseada no amor. E sabe quando a gente percebe o amor mesmo que acontece na nossa vida? Quando a vida está se findando. Então, às vezes eu não enxergo o amor que a minha mãe teve para mim, meu pai não teve para mim, minha avó, ou que meu filho teve por mim, mas começa a ver que ela está começando a perder a vida, né? Começa a ver que está chegando o momento da partida. Aí a gente começa a perceber o amor. Aí você fala, nossa, eu convivi com a minha avó 40 anos e eu achava ela uma chata, implicava muito comigo e não percebia o quanto ela me amava. Aí vai findando. Quando a gente vê que está correndo o risco de perder aquele amor, a gente começa a perceber que aquele amor existiu. Nossa, minha avó brincava tanto comigo, ela fazia aquela comida que eu gostava tanto. Olha quantas formas de amor pequenas que a gente vai passando, né? Então, quando o nosso pai, que às vezes a gente fica um tempão sem conversar, ele fica doente, aí você começa a se preocupar. Fala, nossa, eu brigava muito com meu pai, mas puxa, eu posso perder o meu pai, posso perder aquele amor. Aquele amor pode se findar a qualquer momento. Aí a gente começa a perceber quanto a gente foi amado. A gente foi amado. Às vezes a gente não é amado todo o tempo, como nós também não amamos as pessoas todo o tempo, mas a gente é amado. E o amor a gente só percebe mesmo quando está começando a perdê-lo, sabe? Perdê-lo assim, né? Fisicamente, quando a gente acha que está começando a perder, a gente fala, puxa, olha aquele amor lá que eu perdi a oportunidade de sentir melhor, porque eu deixei outras coisas virem na minha mente. Então a gente já nasce conhecendo o maior amor do mundo, e o amor, ele é sempre o caminho reto assim, da nossa evolução espiritual. Se tudo que a gente for fizer, os problemas que a gente tiver, as doenças que a gente for passar, a gente colocar sempre o amor em primeiro lugar, a gente vai conseguir chegar mais rápido para aquela evolução que a gente precisa. Então, às vezes a gente acha que os problemas que acontecem para nós é porque Deus não nos ama, ai, Deus esqueceu de mim, ai, Jesus não me ama. E na verdade não, a gente tem que ser forjado no fogo mesmo para a gente entender o sentido da nossa vida e para a gente entender o sentido do amor. Então Deus permite que a gente faça tudo. Olha que maravilha, o livre-arbítrio, que coisa de amor maravilhosa que Ele deu para nós. Eu deixo você fazer tudo o que você quiser. Eu vou te ensinar como você deve seguir. Eu vou mandar um espírito de luz no seu planeta para mostrar para você qual é o caminho, qual é a verdade. Você vai seguir ele, mas você vai ter a liberdade de ser aquilo que você quiser. Você vai no seu tempo, mas eu vou te dar todas as ferramentas para que você evolua. E é isso que acontece com a gente. Então tem gente que vai evoluir muito em pouco tempo, tem gente que vai evoluir muito em muito tempo, em muitas existências, vai errar bastante, mas o amor sempre vai estar junto de nós. Então o amor movimenta nosso espírito, é o amor que movimenta nosso planeta e que movimenta todo o universo. E é um sentimento que, quando a gente está amando demais, né? Vou falar do amor de mãe e filha, é um amor que a gente não consegue entender de tão grande que é. É um amor assim impossível. Agora imagina que a gente não entende ainda todo o amor. Multiplica isso por muito.
Esse é um amor que a gente ainda vai conhecer, mas vai depender muito da nossa melhora, da nossa evolução moral, para a gente conseguir a nossa evolução espiritual. Então, como a gente falou, amor é movimento. Eu ficar parado falando te amo, não adianta. Eu tenho que ter ações que mostrem que eu amo o próximo e que mostrem que eu amo a mim mesmo. Então, o amor seria talvez um antídoto de todas as doenças que a gente passa na vida, né? As doenças físicas, as doenças do espírito. Se eu tiver o amor incondicional por Deus, de forma que eu aceite aquilo que eu estou passando, porque eu confio nele, porque eu sei que ele me ama, olha que antídoto maravilhoso. Esse é o antídoto que a gente precisa, do amor que Deus sempre passou para nós e que vai continuar passando. Então, o egoísmo e o orgulho são as doenças que a gente tem na alma que impede que a gente enxergue e que ame com todo o coração. O egoísmo e o orgulho. O egoísmo que a gente acha que a gente é o dono da verdade, às vezes, que o outro não sabe de nada, que a gente sabe mais. O orgulho de não vou perdoar você, não vou te desculpar, porque olha o que você fez com a minha vida. Sempre colocando a culpa no outro, né? Na verdade, a culpa é sempre nossa, não importa o que façam com a gente. A maneira que a gente enxerga o que fizeram conosco é que faz toda a diferença. O que o outro fez, problema dele, mas o jeito que a gente vai sentir de acordo com o que fizeram conosco, aí é problema nosso, aí vem o nosso orgulho. A gente tem um orgulho tão grande, às vezes, que não consegue enxergar que o outro é meu irmão mesmo, e é um espírito que ainda está em evolução, assim como eu ainda estou em evolução. Então, o amor, ele é muito exigente, porque ele exige que a gente melhore todos os dias. Eu preciso melhorar todos os dias, senão não vão conseguir melhorar. Chico Xavier dizia uma coisa, que o amor é um líquido sagrado que a gente coloca numa taça chamada respeito para a gente beber. Então não existe amor sem respeito, não existe. Né? Então falar, eu amo aquele irmão, mas não gosto daquele lugar que ele frequenta. Já perdi o respeito. Primeiro eu tenho que respeitar as pessoas, aí eu consigo amar. Então o Chico já falava, sem ter um copo de respeito, eu não posso beber todo o amor que Deus tem para mim. Tem que ter o respeito para a gente ter o amor. Então o amor, ele é infinito, ele é tão grandioso e infinito que a gente não consegue entender o que é infinito, né? A gente sabe que não acaba, mas e aí? O que é infinito? Mas o amor, ele é tão infinito ele é tão maravilhoso que ele segue a gente por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, durante a nossa existência espiritual, a gente vai amar ainda, muita gente. Muita gente. E é bom a gente começar agora, porque imagina que todo o planeta, tanto de gente que tem encarnada, os irmãos que ainda querem reencarnar, e os planetas que a gente tem que passar ainda, todo o universo, gente, olha quanta gente a gente vai ter que amar, e a gente ainda fica se pegando em coisas pequenas, assim, para não amar o outro, para não gostar do outro, para não aceitar o outro como ele é. Então que a gente comece agora, porque o amor é tão grande que, olha, que a gente pode dividir com todo o universo. Olha que sentimento maravilhoso e grandioso e puro que a gente vai dividir com todo o universo. Se Deus, ele é universal, Deus não é de todo o universo, e se a gente faz parte de uma família universal, olha o tanto de amor que existe, que a gente está vivendo. A gente é embriagado por um amor, né? Só que a gente desvia dele, não enxerga ele, às vezes não sente ele, mas ele está a todo momento. Ele está a todo momento. A Marina falou dos irmãos que recebem a alimentação na rua. Olha que gesto de amor, né? Algumas pessoas cozinham, outras se propõem a ir lá entregar para eles. Eles ficam esperando sempre, na quarta, na quinta-feira, no mesmo lugar, para receber aquele prato de comida. Olha que gesto de amor, de caridade. Mas o amor que eles mais gostam é quando eles veem a pessoa chegando e que dá um sorriso para eles antes de entregar, que cumprimenta, pega na mão, né? Mesmo eles estando sujos, sem tomar banho, cumprimenta, pega na mão, dá um abraço. Antes da refeição, fazem uma prece, uma oração. Olha que momento de amor. E depois entrega a alimentação que eles precisam. Olha que momento de amor. Então são todos os momentos de amor que a gente passa, né, durante o dia, mas a nossa vida é tão rápida e a gente presta tanta atenção nas coisas ruins que a gente não enxerga o tanto de amor que existe na nossa vida, no nosso dia a dia. E é demais mesmo. Então, a gente é sempre amado. Sempre a gente é amado mesmo. Mas se a gente não se ama, a gente não compreende o amor do outro. E não é porque o outro, às vezes, falou alguma coisa que nos ofendeu, ou fez uma cara que a gente não gostou, que ele não ama, não nos ama.
Ele nos ama mesmo. Então, o amor existe entre todas as pessoas. E ainda falando das mensagens de Emmanuel, tem no outro livro, Caminho, Verdade e Vida, só para a gente finalizar, tem uma outra mensagem que chama-se Por Amor, também de Emmanuel. E aí tem uma passagem de João I que diz assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornecendo-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra o extremo de ternura com o Pai, que ele vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, colar um dente e mais ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se grande revelação de amor em tudo. Então todo o planeta, tudo que Deus criou é puro amor. Ele criou tudo por amor para nós. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração lhes endereça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além do aspecto material da paisagem transitória, sobrevém, então, a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrata a compreensão da magnitude divina. O amor equilibra e a dor restaura. A dor restaura e o amor equilibra. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se eu não houvesse sofrido. E é verdade, né? A gente vem, no Espiritismo a gente costuma falar que a gente sempre vem pela dor. Então, se a gente não tivesse passado por aquela dor, a gente não teria enxergado o amor de Deus por nós. E a gente não teria enxergado o amor de muitas pessoas por nós. Quando a gente recebe um diagnóstico difícil, por exemplo, de uma doença, que a gente julga que é incurável, que vai sofrer demais, que está sendo castigado, que Deus não enxerga a gente, que a gente não merece, a gente vem um momento que a gente tem que se apegar à fé, tem que se apegar a Deus, né? Porque senão a gente não consegue passar por muitas coisas. E aí é o momento que a gente consegue enxergar o amor de Deus por nós, quando Ele nos auxilia naquele momento de dor física, quando Ele está junto com a gente no momento que a gente está chorando à noite, sem saber o que vai acontecer. A gente começa a enxergar o amor dos amigos que vêm nos ajudar, dos familiares que querem nos ajudar num tratamento, numa consulta. Então, é no momento da dor, às vezes, que a gente vai enxergar o amor. Então, que a gente não espere chegar na dor, no sofrimento, na angústia, na luta, no obstáculo, para a gente enxergar o quanto Deus nos ama, o quanto a gente tem de amor dentro de nós e o quanto a gente é amado pelas pessoas. A gente é mais amado do que odiado, podem acreditar. Muito mais amado do que odiado. Só que a gente cria uma cápsula em volta de nós que não deixa o amor chegar, sabe? Não deixa o amor chegar, né? Por causa do nosso orgulho. Às vezes a gente acha bom demais, eu sou bom demais, não preciso de ninguém. Mas a gente está emanado por amor em todo lugar que a gente está. O amor, ele mora em todos os lugares. Ele está dentro de nós, ele faz parte da nossa essência, ele faz parte de Deus, ele faz parte dos espíritos que nos auxiliam, faz parte dos nossos mentores espirituais que estão com a gente simplesmente por amor. Por amor, simplesmente eles estão com a gente com amor. A gente faz tudo errado, não escuta o que ele faz, ele dá um recado, a gente faz ao contrário, não é assim? E ele continua com a gente, olha que amor maravilhoso. E aí a gente fala, tem gente que fala, eu não tenho anjo da guarda, não tenho mentor, nunca vi. Mas a gente não vê mesmo, a gente sente, porque a gente sente o amor. Eu não acredito em Deus, mas no momento difícil, ele vai sentir esse amor e vai acreditar em Deus, né? Meu pai e minha mãe não gostam de mim, mas num momento de dor, você vai ver que eles amam demais. Então, que a gente tire todas as nossas máscaras, tudo aquilo que nos impede de enxergar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Jesus nos ama, Maria nos ama, os nossos protetores nos amam, enquanto as religiões nos amam, né? Os nossos irmãos todos nos amam e amemos todas as pessoas, todas. E por mais difícil que seja, que a gente faça o exercício de
amar um pouquinho. Ninguém vai amar uma pessoa do nada, assim, que fez mal, né? Mas se todo dia eu pedir auxílio para Deus, sabe? Para me ajudar, para clarear minha mente, para tirar aquela mágoa do meu coração. Todo dia um pouquinho, fazer esse movimento do amor, vai dar certo. Não tem como não dar certo, sabe? Vai dar certo. Mas é um movimento que precisa ser feito todos os dias. Então, todos os dias, quando eu acordar, eu penso, nossa, Deus me ama tanto, Ele me deu mais um dia. Aí a gente vai acordar, vai trabalhar, ou vai ver o filho, olha que amor que a gente já recebeu, né? Então, vamos olhar mais para o amor que os outros têm para nós. Vamos amar um pouquinho todos os dias os nossos inimigos, que vai dar certo. E vamos compreender que o amor é que rege todo o universo. Não tem como eu evoluir se eu não tiver o amor dentro de mim. O amor mais puro e o amor verdadeiro. Então que hoje na Câmara de Paz a gente possa sentir mesmo todo o amor que os trabalhadores dessa casa, eles emanam para todas as pessoas que frequentam, que a gente sinta o amor dos espíritos que estão presentes, principalmente o amor de Jesus e o amor de Deus, que Ele vai colocar sobre a nossa cabeça e vai percorrer todo o nosso corpo físico, todo o nosso corpo espiritual, porque a gente merece esse amor. Se a gente não merecesse, Deus não teria criado a gente. E as outras pessoas merecem o nosso amor também. Então vamos nos esforçar para que isso aconteça. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela companhia, pela reflexão e por dividir o amor de vocês comigo. Espero que eu tenha dividido um pouquinho do amor com vocês também. Obrigada.